Glória a Deus. Salmo 127, abra sua Bíblia, por favor. E nós vamos estudar a palavra de Deus. Nessa manhã nós vamos falar sobre legado. Diz assim o Salmo de número 127. Hoje a gente vai ler todo, gente. Salmo 127. Filha, por gentileza, tu me traz outro copo d'água. Não, aquele outro não era meu. Mas pode trazer dois. Salmo 127 diz o seguinte, desde o versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Obrigado, Ana. Meus irmãos, para relembrar, nós estamos falando esse mês sobre família e identidade. O tema geral da série é Minha Família, Minha Identidade. Então, por que nós precisamos fortalecer a consciência de família, gente? Porque família é o que está mais quebrado hoje. Mesmo a galera que se diz conservadora, às vezes é o conservador que está que nem o Homer Simpson num desenho animado. Todo fortão na frente, aí no desenho, o desenho virava as costas dele e tinha um monte de prendedor segurando a pele dele para que ele ficasse aparentando alguém fortão. São conservadores ou gente que diz que valoriza a família e que não é. E eu não estou aqui trabalhando, a ideia não é debater conservadorismo, mas tocar no cerne do que é família. Então, só relembrando o que a gente estudou semana passada. Nas nossas casas, nós precisamos entender que se não for Deus aquele que constrói, se não for Deus aquele que guarda, não adianta você fazer planos, não adianta você sonhar com nada. Tudo vai ser como um castelo de areia. A onda do mar vem, os dias maus vêm e acaba tudo. Foi mais ou menos isso que a gente falou semana passada. Quando o salmista fala no versículo 3 que é inútil levantar cedo, trabalhar, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, e que o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama, Ele não está defendendo, com todo respeito, a vagabundagem. Já teve gente que me disse assim, vou viver pela fé agora. Não sabe nem o que está dizendo, porque quando a Bíblia fala do justo viver pela fé, o justo vive pela fé naquele que o justifica, é isso. Quem falou a primeira vez isso foi Abacuque, num ambiente que o povo lá, ou Israel seria destruído, está lá em Abacuque isso, e aí ele fala, olha, o justo vai viver pela fé. Está vindo aí julgamento, mas eu vivo pela fé no meu Senhor. E aí ele fala no finalzinho de Abacuque, ainda que a videira não floresça, que a vide não dê seus frutos, eu me alegrarei no meu Senhor. Você conhece esse texto? Nós cantamos esse texto. Então o salmista não está defendendo aqui a preguiça, não é nada disso. Ele está defendendo você descansar no Senhor. Você trabalha arduamente, sim. Você faz os seus projetos, você faz os seus sonhos, mas você descansa no Senhor. Porque o que é problema do Senhor é problema do Senhor. E nós precisamos reavivar isso, gente, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque carnalmente falando, você vai querer esquecer disso. Amanhã, hoje. Você vai esquecer disso quando alguém cruzar o trânsito agora na sua frente, virar para você e fazer um sinal feio. Quando alguém deixar de pagar uma conta para você. Quando alguém julgar de você. Quando alguém falar mal de você. Quando alguém trair você. A gente esquece. Deus está nos dizendo aqui então que Ele precisa ser o construtor, o guarda, que Ele nos sustenta quando descansamos nele. Então nós trabalhamos, mas descansamos nele. E aí chegamos no texto de hoje, que é o ponto que eu quero abordar com os irmãos. Versículo 3, 4 e 5. Os filhos são herança do Senhor. Meus irmãos, quando a gente pensa em paternidade ou maternidade, a gente pode considerar três coisas diferentes. Primeiro, paternidade biológica. A pessoa vai lá, casal, tem a sua relação de casal e eles têm um filho. Amém, glória a Deus. Isso é uma bênção. E eu segurando aqui na igreja para que, meus irmãos, tem
A gente vai usar agora, né? A Mari está grávida, mas eu quero que a gente use bastante aquele trocador de fralda ali. A gente precisa transformar isso aqui num berçário. Não precisa de depósito. Então as irmãs que vão orando aí. Vamos procurar por um milagre. Tem a paternidade e a maternidade do coração, que é a adotiva. E olha um alerta para a gente. Está sendo, graças a Deus, está sendo transmitido hoje com a voz melhorzinha. Para os irmãos que estão em casa também. Eu tenho pavor de crente que se levanta em rede social ou em conversa, em rodinha de conversa e diz assim: ó, meu Deus, um par ou uma afetivo adotando uma criança, mas não levanta um dedo para adoção. Isso é hipocrisia. A igreja que condena qualquer outra pessoa de adotar, mas não se move para adoção, é uma igreja hipócrita. E eu não estou falando isso porque eu celebro adoção na minha família. Estou falando isso porque é um fato. Ou você é filho biológico de Jesus, filho biológico de Deus. Já leu Romanos 8? Onde diz que somos filhos por adoção? Ou você acha que Jesus era filho biológico de José? Você nunca percebeu que o legado, a herança, a descendência de Davi veio por meio de um pai adotivo? Porque Maria foi concebida de forma sobrenatural. Ah, mas ela era parente de José. É verdade, Maria era parente de José. Mas o legado vinha do pai, não da mãe, na cultura deles. Nós celebramos filhos biológicos, filhos adotivos, mas o maior legado, meus irmãos, é a filiação espiritual. Você pode ter um filho biológico ou um filho adotivo. Se ele não tiver o legado espiritual no coração dele, você perdeu a batalha. Talvez não a guerra, mas você perdeu a batalha. Porque a filiação espiritual é a que deixa um legado, é a que promove a transformação de um local. A filiação espiritual é a que promove a transformação de uma sociedade. A gente não tem que trabalhar para que cristãos assumam poder. Como eu vi um pastor falando outra vez, a gente tem que trabalhar para que cristãos sejam cristãos. E aí um cristão sendo cristão, aonde ele estiver, sendo diarista, trabalhando numa multinacional, ele vai ser cristão. Ontem eu escutei a história de um menino que eu tive a oportunidade de participar da vida dele como pastor, e eu lembrava, ele estava ali numa dúvida acerca de faculdade, e eu lembrava dele, nós assim no prédio da igreja, conversando, e eu dizendo: cara, se tu quer fazer engenharia, estuda, porque Deus pode te usar, Deus vai te levar a lugares que eu nunca vou ir como engenheiro. E ontem eu recebo a notícia dele, enfim, ele estudou, hoje ele é um homem, ele se formou engenheiro, ele morou em algumas cidades, hoje ele está ali em Porto Alegre, hiperativo, servindo numa igreja muito grande, servindo ao Senhor Jesus. Ele é engenheiro, ele trabalha bem, tem uma célula na casa dele, e ele vê Deus se mover. Então um legado foi estabelecido ali. E ele nem é meu filho espiritual, ele daria para dizer, meu neto, porque o meu filho mais velho, né? A Maria entrou em crise. Como tem um filho mais velho, pai? Que é o Tito, estava aqui hoje de manhã, ele passou só para nos visitar, foi quem evangelizou esse outro rapaz. Então ontem estava lá o Tito conversando em casa, ele pôs lá, ele chorando e dizendo assim: Marco, eu me lembro do fulano sentado ao meu lado repondo gôndolas do mercado, e eu falando de Jesus para ele. Agora eu visito ele lá em Porto Alegre e ele está servindo, engajado na igreja, e ele me olha e me diz assim: cara, eu acho que eu vou fazer teologia também. Um engenheiro trabalhando. Isso é legado, gente. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus chamou cada um de nós, e não é uma coisa que a gente faz na força, porque não é nem por força, nem por violência, não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. À luz das Escrituras, então, os filhos são bênção de Deus. A Bíblia usa aqui 3 elementos para destacar, tá? Ele fala de herança, recompensa e flechas na mão do guerreiro. Herança, gente, herança. Eles devem ser cuidados, ensinados, porque são um presente de Deus. O que é uma herança? Herança é adquirir por sucessão, é ganhar algo pelo qual tu não trabalhou. Isso é herança. Quando uma pessoa morre e deixa uma herança, aquela pessoa ela trabalhou, ela construiu algo e ela deixou algo de graça para os outros. Isso é herança. Quando a Bíblia diz que os filhos são uma herança, a gente pode entender de 2 formas.
Eu vi o irmão pregando de uma forma diferente que eu achei muito interessante. Herança do Senhor no sentido de um presente que Deus trabalhou e Deus nos deu para a gente cuidar, e ali a gente precisa produzir um legado. E agora vamos pensar de uma forma expandida em legado e filiação. A gente está numa sociedade órfã, gente. Tem gente aqui fora que precisa de Jesus. Se Deus quiser, daqui a alguns dias a gente vai estar morando aqui já. E eu tenho falado, estou com um nome na cabeça que esse nome eu vou usar lá em Santa Cruz, mas eu vou usar aqui também. Fui desafiado a criar uma célula, um ponto jovem, uma célula de jovens lá em Santa Cruz do Sul, e eu coloquei o nome de Farol. Mas Deus me deu esse nome o dia que eu estava ali, na sala de cima da casa onde a gente vai morar, que eu pensei, isso aqui é um farol, porque eu tenho visão para fora, mas é um farol que pode emanar luz. Gente, a gente está numa sociedade órfã. Quando eu falo de crianças, por que a gente tem que orar? Ore, clame a Deus por crianças, porque tem crianças que vêm aqui, que elas são órfãos de pais vivos, porque elas estão aprendendo qualquer coisa, menos vida, menos eternidade. Herança é um presente. Pensando nessa perspectiva, os filhos, essas crianças, essas oportunidades de vida que Deus tem nos colocado diante de nós, são um presente de Deus, mas se são herança do Senhor, a gente pode também entender que são coisas, são pessoas, são um legado que a gente está criando para o Senhor. Coisa boa ver aqueles que passaram pela tua vida indo mais longe do que tu. Coisa boa poder chegar para minha filha e ver algo que ela está construindo e dizer assim, cara, que massa. Eu posso sonhar com isso já lá na frente, porque eu sei que Deus vai fazer. Coisa boa é escutar o Tito pregando e dizer assim, poder dizer de coração, cara, eu me inspiro em ti. Eu me inspiro nele. Coisa boa é poder ver as nossas crianças aqui hoje e daqui a pouco você olhar para eles, começa a imaginar o Luiz, talvez daqui a um tempo, com bigode fino, que nem... Agora é moda, né? Piá usar bigode fino. O Kiko não usa, o Kiko usa barba, né? Os dois Kiko usam barba, mas... Daqui a pouco encontrar com aquele menino de bigode fino, cantando, louvando a Deus, tendo compromisso com Jesus, para a alegria da mãe dele, correndo de moto por aí, né? Mas tendo um compromisso com Deus, talvez sendo o cara que vai ganhar uma competição de moto e vai dizer que ele está ganhando porque ele tem Cristo. É simples. Porque ele tem um Deus, porque ele tem um compromisso. Gente, isso é entender que essas crianças são uma herança. Isso é entender que Deus nos chamou para produzir isso aqui na nossa cidade, no nosso estado. É entender que nós podemos celebrar isso através de missões. A Bíblia diz que os filhos são uma herança, mas também são uma recompensa. O que é uma recompensa? É uma reparação, uma restituição, é um presente recebido como prêmio. E para ter uma recompensa existe algo que te faz ganhar ela. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar em uma coisa chamada oração. Já ouviram falar em jejum também? Acredito que sim, né? Todos nós ouvimos. Acredito que os irmãos já ouviram falar ou já leram alguma vez o livro de Samuel e ouviram falar a história de Ana. Desculpem, tá, irmãos? Tanto fungo a fungo. Se eu estou usando os produtos da minha esposa, eu estou bem melhor hoje se não fosse ela. Meus irmãos, os filhos são uma recompensa, e sejam eles biológicos, adotivos e principalmente os filhos espirituais, eles são fruto, eles são recompensa de uma oração intencional. Eu estava assistindo uma vigília na sexta-feira à noite, ali na madrugada de sexta-feira, estava ao vivo. E aí, vendo aquela vigília, no início quem conduziu a vigília foram crianças e adolescentes, depois jovens, depois a equipe de legendários daquela igreja, depois os homens, e assim foram vários ministérios. Ela foi até um pedaço da madrugada da vigília. Mas foi interessante que quando chamaram crianças, eram aquelas crianças... É uma igreja que tem crianças intercessoras, meus irmãos. Crianças intercedendo. No culto de crianças... Tem crianças lá que estão sendo servidas, tem os adultos ministrando, mas já tem juniores maiores ali, caminhando, servindo e orando, intercedendo. Olha o legado. Ah, pastor, mas isso acontece só em Curitiba. Não é o mesmo Deus?
Será que a gente não pode acreditar nisso e olhar por fé? Será que a gente não pode ver as nossas crianças convidando outras crianças e sendo instrumento de Deus para que outras crianças sejam tocadas? Esses dias eu estava lá na Nice e eu já estava com essa gripe, estava um pouco pior, eu pedi para o Pedro orar por mim. Por que eu não pedi para a Nice, sendo adulta, e eu pedi para o Pedro? Por que eu não pedi para a irmã Terezinha, sendo adulta, e eu pedi para o Pedro? Porque o Pedro precisa ter experiência de oração. O Pedro precisa olhar para mim e dizer assim: olha, o pastor estava pior aquele dia que ele foi lá em casa, mas eu orei por ele, ele conseguiu pregar domingo, glória a Deus. Deus é real. Gente, a recompensa desse legado é fruto de um trabalho. Os filhos espirituais, os filhos biológicos ou adotivos, são fruto de um clamor. Se você quer ter filhos biológicos, se você quer ter um filho mais adotivo, eu não vou convidar minha esposa para ter mais filhos, porque ela já fica maluca comigo, com a Ângela e com a Maria, mas é uma indireta isso, né? Ou não? Mas ore a Deus, principalmente se você quer deixar um legado, clame a Deus por filhos espirituais. Não existiria um Timóteo, não existiria um Tito na Bíblia, não existiria uma carta chamada Filemon se não existisse um Paulo. Não existiria um Paulo se não existisse um Barnabé que caminhou com Paulo. E não existiria um Barnabé se não existissem discípulos que caminharam com Barnabé. Pessoas que geraram legado, que geraram filhos espirituais. A Bíblia diz que os filhos são herança, que eles são recompensa, e ela diz que eles são flechas na mão do guerreiro. A flecha, os irmãos devem saber que ela é um instrumento de ataque nessa época aqui nos combates. Tinha o guerreiro, que seria como uma arma hoje. O escudo você defendia, tinham tropas que usavam escudos, mas a flecha você puxava ela bem forte para atacar as pessoas, para matar as pessoas no contexto. Filhos são um instrumento, aliás, a flecha é um instrumento de ataque à distância, onde é necessário propósito e foco. Para que tu gostaria de ter filhos? Ou o que tu gostaria de realizar através dessas pessoas, para realizar os teus sonhos? Às vezes tem gente que quer ter filho para realizar o sonho nos filhos. Então, eu queria ser médico e agora eu vou começar a incutir na cabeça da minha filha ou da minha outra filha, das minhas filhas, que elas têm que ser médicas. Não! Eu quero ter filhos para poder lançá-los mais longe do que eu, porque a flecha, como ela precisa de foco e propósito, ela vai mais longe do que aquele que a lança. Por isso ela era um instrumento de ataque. Eu quero deixar um legado, e o nosso desafio como igreja, irmãos, é para que aqueles que virão depois de nós, se Cristo não voltar até lá, eles estejam fazendo mais do que nós. É para que aquela pessoa que Deus vai te dar por fé para te evangelizar, porque ela já está ali, basta você orar, você possa daqui a 1, 2 anos olhar para trás e aquela pessoa está mais à frente do que você. E meus irmãos, as pessoas estão disponíveis. Um conhecido meu, é conhecido, meus irmãos, não é conhecido, não é amigo, tá? Lembrei dele esses dias, precisei do equipamento, numa capinha de telefone celular, liguei para ele: cara, você tem na sua loja? A primeira parte da conversa foi combinando aonde seria o café, para a gente falar acerca de Jesus. E eu não pedi isso, meus irmãos, eu liguei para dizer assim: mano, tudo bem? Aqui é o Marco, lembra de mim? Pá, lembro. Será que tu tem a capinha tal? Pá, eu tenho, eu vou ver, receber aqui, mas faz tempo que eu precisava conversar com alguém. E aí, se foi, agora a semana a gente tem um horário para bater um papo. Jesus, meus irmãos, propósito. Eu queria a capinha, mas quando Jesus sinalizou, o meu foco se tornou aquilo que honra a Deus. Vamos tomar o café, vamos falar sobre o Senhor, vamos estudar a Bíblia. Deus nos chama, queridos, para gerar um legado, principalmente espiritual. O Salmo termina dizendo no versículo 5 assim, ó: como feliz é o homem que tem a sua aljava. A aljava é a caixinha, o pacotinho onde eles colocavam as flechas, tá? Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles, ou seja, dos filhos. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Meus irmãos, nós, como pioneiro em Veracruz, nós somos desafiados a sonhar com isso aqui tudo cheio de gente,
para que isso aconteça, e talvez você veio para cá hoje procurando uma palavra de ânimo, mas isso vai acontecer com você sendo curado e transformado, entenda isso, por favor. Tá? Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer circunstância, mas via de regra, no processo em que Deus vai nos usando, Ele vai nos curando e nos transformando, é assim. Nos últimos dias lá em casa a gente passou por momentos complicados, mas foram momentos complicados nos quais Deus foi operando nas nossas vidas, edificando a nossa fé, nos levando à crise, nos fazendo orar mais, fazendo outras pessoas orar por nós, nos transformando, nos curando e usando isso para servir e comunicar para outras pessoas, usando isso para testemunhar para outras pessoas. O nosso desafio, meus amados, como igreja nessa cidade, queridos, não é puxar brasa para assado, mas a gente sabe no que a gente crê. Eu torno público para vocês aqui o que eu já falei em alguns lugares, a Ângela é minha testemunha só, que eu sirvo numa igreja de pessoas maduras, e isso é graça de Deus, a forma como Jesus tem operado na vida de cada irmão, cada irmã que congrega aqui. Mas o Senhor nos chama não só para ser maduro aqui dentro, o Senhor nos chama para sermos um instrumento lá fora, para que a gente celebre essa herança, para que a gente celebre essa recompensa, para que a gente celebre essas flechas que são vidas transformadas. O Senhor nos chama para sermos aqui pais e mães, parceiros dos filhos de outros, porque ontem estava aqui a minha filha pequena, e eu sei que ela estava com a mãe dela, mas eu tenho certeza que os demais que estavam aqui, irmãos e irmãs, tratariam ela como se fossem pai e mãe dela. Uma vez eu escutei isso de um pastor. Por que é bênção a gente estar congregado numa igreja? E não vá se assustar, porque é vida real, tá? Porque se você morrer hoje, se qualquer casal aqui morrer hoje, você pode ter certeza que você vai estar na glória de Cristo, mas vai ter uma igreja que vai se tornar pai e mãe do seu filho e da sua filha. Nós temos uma amiga que os pais dela faleceram quando ela tinha 12 anos de idade. Foi horrível. A Ângela talvez era mais próxima dela na época, porque ela é da idade da Ângela. Aos 12 anos ela só lembra da mãe dela alcançando um travesseiro para ela, e depois o carro bateu e acabou tudo. Só que teve uma igreja que se tornou pai e mãe dessa moça. Hoje ela é uma pastora, gente. Celebrar, entender o que a gente é no Senhor, e entender que somos chamados a celebrar essa paternidade, essa maternidade, que não se resume a um dia das mães ou a um dia dos pais. Buscar a nossa identidade como família é entender que nós sim podemos ser um porto seguro para a nossa cidade. É entender que a gente pode falar com a boca cheia, que quando as pessoas entrarem aqui, elas vão receber cura e libertação antes de que alguém peça qualquer coisa para elas. Porque você sabe que tem lugar que o pessoal chega, a primeira coisa é ver a possibilidade. O que tu pode oferecer para nós? Não, meus irmãos, nós somos uma congregação que tem Cristo, que é a água viva, e nós estamos aqui para oferecer água viva para as pessoas. Por isso que a gente quer ver os ministérios, as crianças, os homens, as mulheres crescer. Filhos são herança, são recompensa, filhos são flechas. E aquele que mantém, então, que multiplica esse legado, ele é uma pessoa feliz porque ele celebra a conquista dos outros. Por fim, meus queridos, o que o Salmo está nos dizendo? Ele fala dessa herança, dessa recompensa e dessa flecha. Ele fala que a gente pode entender os filhos como biológicos, adotivos e principalmente espirituais, mas ele termina dizendo que o homem que tem a sua aljava cheia desses filhos, ele é feliz e não será humilhado. Deus promete felicidade para a pessoa que tem esses filhos, e eu vou dar ênfase de novo: ore por filhos espirituais. Deus promete que essa pessoa vai ser feliz. Alguns sinônimos de felicidade é bênção, é prosperidade, é sucesso, é êxito. É você olhar para trás e olhar e pensar assim: olha, a minha vida valeu a pena. Talvez eu não fui a alguns lugares, mas a minha vida valeu a pena. Tem um senhor que é diretor de missões chamado Samuel Mouta. Ele é diretor de missões de uma área de missões nacionais aqui no Brasil. E o Samuel Mouta, ele trabalhava na Justiça Federal, e o pai dele é caminhoneiro. O pai dele é caminhoneiro.
E aí, daqui a pouco, Deus chama o Samuel para ser pastor e para trabalhar na junta de missões. O salário, a renda, o plano de saúde, tudo ia cair para caramba, porque agora ele vai ser missionário. E ele contando para nós que ele foi orar com o pai dele, e ele disse assim: pai, se der tudo errado. E aquele pai disse assim: filho, se der tudo errado, Deus é fiel, e a boleia do caminhão está aqui para a gente trabalhar. Outro pastor da área de missões nacionais também, ele era diretor executivo da Caixa Econômica Federal em Brasília. Já tive aula com ele também, e ele falando que quando teve esse impasse, Deus chamou ele para tempo integral, para missões, ele tinha que pedir exoneração do cargo, ele ia perder muita coisa. E ele reúne com os filhos dele, com a família dele, com a esposa, e ele começa a dizer assim: olha, o nosso padrão de vida vai cair muito, nós não vamos mais poder fazer isso, viagem para o exterior, acabou. Não pensem, só por fé. Férias diferentes, não, a gente vai ter que viver num padrão mais restrito, porque você é pastor, você é missionário agora, não vou ser mais um funcionário público com esse salário que eu tenho. E ele contando para nós, ele dizendo assim, que a filha dele, a mais velha, olhou e disse: pai, se a nossa fé depende da Caixa Econômica, ela não é fé. Se a nossa fé depende de Jesus, vai trabalhar com missões. Isso é legado, gente. Isso é filiação espiritual. É para isso que Deus nos chamou. Por fim, de fato, sem ilustração agora, eu quero orar com os irmãos. Vamos ficar em pé, mas eu tenho algumas perguntas para você meditar. Ou melhor, não levante. Mano, tu consegue abrir o Spotify e colocar uma música? Eu vou colocar aqui, eu vou contar literalmente no meu relógio 1 minuto para você orar. Antes de eu orar. Mas para você orar pensando no seguinte: tu quer experimentar essa vida de alegria que eu falei aqui, sucedida, daquele cara que gerou um legado? Tu quer experimentar isso? Medita nesse tempo de oração. Se tu quer experimentar isso, pensa nesse tempo aqui, 1 minuto que tu vai estar orando, quando a gente começar a contar o tempo. O que tu vai fazer para que isso aconteça? Antes de falar com meu amigo, eu tenho orado todos os dias pedindo a oportunidade para falar de Deus. Assim como eu busco e a gente fala de coisas espirituais em casa. A gente troca piada às vezes, né, no Instagram, hoje todo mundo fica olhando o meme, mas a gente fala de coisa coerente também. O que tu vai fazer para celebrar esse legado? Pensa nesse 1 minuto, como tu vai construir a oportunidade de ser pai ou mãe? Como tu vai fazer esses discípulos? Vai falando com Deus esse tempo. Talvez seja 1 minuto que vai revolucionar a tua história, a tua vida. Como, o que você vai fazer com aquilo que Deus falou contigo nessa manhã? De que forma você vai responder ao chamado de Deus?